Irmãos, nós temos um privilégio maravilhoso: acesso, portas abertas, caminho restaurado, véu rompido. Nós podemos ir diante dessa presença em qualquer momento do seu dia, em qualquer lugar. Você estiver lá na sua casa, tomando banho, lavando uma louça, mexendo no seu carro, você pode acessar essa presença, irmãos. Nós precisamos entender que precisamos disso. É o que nos fortalece, é o que nos põe de pé, profundos na palavra, porque a palavra me faz conhecer quem Ele é, e fervoroso na relação. A minha relação com Jesus não pode ser uma relação distante. A minha relação com Jesus não pode ser uma relação superficial, rasa, sem intimidade. Minha relação com Jesus tem que ser uma relação profunda. Traz na sua memória, irmãos, momentos que você teve com Jesus, que te arrebatou. Sabe, que você foi tomado pela unção, que você não tinha controle sobre as suas lágrimas, que você não tinha controle sobre o riso, sobre os sentidos, o arrepio, o calor, o fogo. Sabe esse momento que você foi impactado pela glória de Deus? Pois é de glória em glória. O Senhor quer te proporcionar isso todo dia, toda hora. Pastor, e por que às vezes eu não vivo isso? Porque nós precisamos dia após dia aprender a ser profundo na relação, a ser intenso, fervoroso. Como eu falei aqui no momento da adoração, nós só vamos fazer isso no céu. Você não vai precisar orar mais, Maurício, você não vai precisar pregar mais, Maurício, para ninguém. Você não vai precisar mais orar por cura, nem chorar você vai conseguir de tristeza. Sabe por quê? A própria palavra nos ensina que Ele vai secar do olho toda lágrima de dor, de tristeza. A única coisa que nós vamos fazer: relação, intensidade, fervorosos no relacionar com Jesus. Ele deixou bem claro na sua palavra nos evangelhos: eu vou ir preparar um lugar, e eu voltarei e vos levarei para estar comigo. É isso que nós vamos viver. Isso é eternidade. A vida eterna é conhecer Jesus para sempre. Agora, irmão, sabe qual é o nosso maior erro? Como família aqui eu estou falando, nós estamos esperando a eternidade. A eternidade é hoje. A eternidade já começou. O dia que o Senhor preparou é um único dia, que se chama hoje. Então não espere a eternidade para se aprofundar na relação. Não espere a eternidade, não espere a vinda, a segunda vinda de Jesus, para que você possa aprender a ser intenso. Começa de agora, irmãos. Começa de agora. Uma vida intensa, fervorosa, vai impactar tudo na sua vida. Pastor, eu estou com dificuldade no meu casamento. Seja fervoroso, seja fervorosa, e o seu casamento vai ser mudado. Pastor, eu estou passando uma crise financeira. Seja fervoroso na relação, e o Senhor vai te instruir e te prover também. É buscar primeiro a Ele, e todas as outras coisas vão se resolver. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, coisas que têm queimado no meu coração. Nós estamos falando aqui, é o tema do nosso ano, o ano da multiplicação. E o versículo de Neemias 9:23, ele nos dá o entendimento sobre um crescimento numérico de pessoas. Isso também vai acontecer. Eu vou te falar, irmãos, nós vamos ter 2 cultos cheios aqui. E sabe que eu não estou falando isso, irmãos, como uma frase de efeito, ou para arrancar de você um glória a Deus, um aleluia. Não, eu estou te falando uma verdade do céu. Porque a vontade não é minha, é do Senhor. Ele vai nos dar filhos, como Neemias fala aqui, multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu. Incontáveis vão ser os filhos. Nós vamos começar a ter problema com quantidade de culto. Vamos ter que ter o 3º, 4º culto. Aí depois nós vamos multiplicar para ser culto
de rede. O culto das 9 vai ser o culto do pastor Rogério, o culto das 11, o culto do pastor Falcão, o culto das 5 vai ser o culto do pastor Fábio, o culto das 7 do pastorado do pastor Rodrigo, vai ser assim. E não é jargão, não é conversa bonita, irmãos, porque é a vontade de Deus. Agora, sabe qual é a diferença? Quem vai participar ou não dessa vontade de Deus? Eu quero participar disso, irmãos. Porque se eu estou inserido na vontade de Deus, todas as outras coisas vão ser resolvidas. Falava com o Elton, né? Eu cheguei cedo aqui, aí eu cheguei, semana foi o ano novo ali no meio da semana, então deu uma quebra na nossa rotina semanal aqui, né, como igreja. Eu cheguei preocupado, falei para ele, eu falei assim, a gente entende que os ministérios são voluntários. Eu sei que todo mundo tem a sua responsabilidade, e tem alguns que querem que o irmão tenha a responsabilidade no nível que ele tem. Irmãos, não dá. Nem todo mundo vai ter a responsabilidade no mesmo nível, a maturidade no mesmo nível. Então a gente entende também que não pode exigir de ninguém, porque é voluntário, é o coração que é revelado. Então eu saí de casa falando para ele assim, eu falei, Lília, nós vamos nos 2 cultos amanhã, pastor viajando, só vai estar eu de pastor na igreja, então a gente tem que ser, a responsabilidade é nossa. Ela, não, tudo bem amor, falou, então nem esquenta a cabeça, vamos no culto, eu já chego, arrumo a cadeira, arrumo o banheiro e tal, e eu cheguei fazendo isso. A irmã Silene estava aqui, eu cumprimentei ela rapidinho, e fui pôr nas cadeiras, eu fui cumprimentando a irmã Silene e mexendo nas cadeiras, paz irmã, tudo bem, arrumando as cadeiras, não foi irmã? Aí peguei, limpei os banheiros, corri, fiz o basicão para a gente ter um bom culto. E isso eu estou falando, irmãos, por quê? Porque você pode pensar assim, puxa, é tão pequeno arrumar as cadeiras, é realmente, tão pequeno lavar um banheiro, é realmente, mas é participar disso, é viver essa família com toda a intensidade, privilégio que eu tenho. Eu sou privilegiado em poder arrumar a cadeira para vocês, irmãos. Eu sou privilegiado em poder limpar um banheiro. Eu sou privilegiado em participar dessa casa. Eu quero falar disso, irmãos, que a multiplicação que nós vamos ter, ela vai ser de pessoas, mas antes de ser de número, precisa ser uma multiplicação de coração, uma multiplicação de Cristo em nós, uma multiplicação do coração de Jesus, não pelo cargo, irmãos, mas pela responsabilidade uns com os outros. Jesus, ele era o rei, ele numa hierarquia, o cargo maior era dele, mas ele me ensinou algo poderoso, e eu aprendi que desfrutar disso é um privilégio. Ele, sendo o maior de todos, encontrou o prazer em ser servo dos primeiros. Irmãos, servir é um privilégio, é revigorante, é alegria de coração. Mas só vai entender isso, irmãos, quem alcança algo que nós temos falado há muito tempo. Sabe o que é? Sabedoria. Nós vamos falar de sabedoria hoje de novo, irmãos. Uma série de mensagens sobre sabedoria. Por quê, irmãos? Eu acho que o pastor vai voltar falando de sabedoria. Porque ele tem falado muito comigo, mandado mensagem, Deus está falando tanto comigo. Sabedoria é fundamental para nós, porque como eu preguei, sabedoria é o próprio Cristo. Então, em resumo, atingir sabedoria, alcançar sabedoria, é chegar num nível de conhecimento de Jesus tão intenso, que você aprende todos os padrões de como servir e viver como irmãos. Isso é sabedoria. Isso é atingir sabedoria. Conhecer Jesus desse nível. Eu estou igual o pastor Rogério hoje. Eu não estou me ouvindo, cara. Eu estou ficando rouco, né? Consegue me dar um pouquinho de retorno? Às vezes a gente não vai se ouvindo, irmãos. Aí eu vou subindo o tom. Aí eu atrapalho você, porque fica uma voz estridente no seu ouvido. E vou ficando rouco. Sabedoria, irmãos, é atingir um conhecimento de Cristo de um nível tal que você passa a viver como Ele vive. E esse é o alvo para a nossa vida. Viver como Jesus viveu. Esse é o alvo. Você não está aqui, irmãos, para encher esse lugar. Você vai entender na mensagem que o nosso ministério não é para salvar ninguém. Fala assim para o teu irmão que está ao teu lado. Você não tem que salvar ninguém.
Ah, pastor, mas eu tenho tantos irmãos que têm que se converter, mas você não vai conseguir converter. Se esse irmão estiver dependendo de você para converter, ele está perdido. Pode esquecer que esse é um projeto fracassado. Mas nós vamos entrar na palavra, você vai entender isso. Abre comigo. Davi, hoje eu vou mudar, nós vamos na ARA, para acompanhar todo mundo. 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. A partir do verso 6. Paulo ele vai falando sobre sabedoria. Porque, irmãos, nós vemos com 3 séries de mensagens, 3 mensagens falando sobre sabedoria. Você já percebeu que tudo volta-se para o Antigo Testamento? Provérbios, né, que é Salomão. Nós vamos voltando ali para Jeremias. Porque os livros da sabedoria, Jó, esses são os livros da sabedoria judaica. A gente entende normalmente que é Provérbios, mas é Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Jó, são livros da sabedoria judaica. Então naturalmente a gente volta o nosso olhar lá para trás. Mas eu quero falar da sabedoria sobre o aspecto da graça. Depois da vinda de Jesus, depois do caminhar de Jesus no meio dos homens, Paulo vai falar sobre sabedoria com a igreja de Corinto. Então ele começa nos 2 capítulos falando sobre a sabedoria. E aí no verso 6, olha só, vamos ler do verso 1, para você entender todo o contexto. 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha só que interessante, ele já vai falando para a igreja de Coríntios assim, ó, irmãos, quando eu fui ensinar vocês, eu não fui com discurso eloquente, eu não fui com ostentação de palavras, ou seja, eu não fui com palavras difíceis, eu não fui querendo mostrar o que eu sei, expressar o meu conhecimento, minha sabedoria, não. Verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em franqueza, temor e com grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria. Aí olha só, irmãos, mas eu gosto, irmãos, quando o texto tem essas palavras, mas, todavia, porém, porque tudo isso indica uma mudança de rota. Então ele está falando assim, ó, eu não fui com palavras difíceis, eu não fui mostrando conhecimento. Irmãos, estudar é importante, é fundamental, é importantíssimo você ter conhecimento, mas se esse conhecimento não te aproximar a parecer com Jesus, é só um preencher do teu intelecto, é só uma cabeçona cheia de informação. É importante, tem pessoas que falam assim, olha, é perigoso fazer teologia, porque a teologia, a letra mata. É assim que fala? Um monte de gente fala isso, a letra mata. Não, a letra mata, se o teu espírito não for um espírito de Cristo, se for para ostentar o ego, se for para mostrar o homem, vai te matar realmente. Mas se o seu caráter for em conhecer a Jesus, conhecendo a Ele, você vai se aproximar de homens. Jesus ele veio no caminho de Emaús, falando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, porque a Bíblia fala isso, que ele veio com aquele casal, que eu acredito seja um casal, no caminho de Emaús, a partir de Moisés, ou seja, de Gênesis, Êxodo, Números, ele foi falando, Deuteronômio, ele foi falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi falando dele. Então o que é isso, irmãos?
ele foi mostrando a letra, teologia. Mas aonde que a teologia passou a fazer sentido? Na mesa, no partir do pão, na relação, no olho no olho. Então, se você estudar teologia, o que significa teologia? Tel é Deus, logia é o estudo. Então, se você estudar Deus, mas não terminar com pessoas, você está estudando Deus errado. Abandona esse Deus, porque ele é totalmente errado. Se a tua teologia não te levar para o teu irmão, para aquecer o coração dele, para partilhar e entregar aquilo que você tem, irmãos, abandona esse Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você está procurando dar lógica a um Deus. E a teologia não é para dar lógica a Deus, não é para fazer que o seu Deus tenha sentido. A teologia é para te levar a viver como Deus é estabelecido no teu propósito. Então, quando as pessoas cruzam o teu propósito, elas não podem encontrar o Wendel, elas não podem encontrar o Jair, elas têm que enxergar Cristo na tua vida. Esse é o sentido. Então Paulo, ele vai falando aqui, ele falou assim, eu não fui com conhecimento natural, mas eu fui como? No poder do Espírito. E aí olha só, verso 5, por que ele não foi em conhecimento humano? Por que ele foi no poder do Espírito? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Deixa eu te falar, irmãos, eu sempre falei para os jovens buscarem ter experiências com Deus, e é importante, mas você não pode parar na experiência. E aqui Paulo está falando assim, olha, eu não quero que você se apoie no que eu conheço, eu não quero que você se apoie num culto de domingo, em sair daqui e falar assim, que palavra do pastor Alan, que palavra do pastor Rogério, e você sair para a tua rotina e nada mudar. Se você não praticar aquilo que cai no teu coração, irmãos, em 2 horas de culto você perdeu 120 minutos, é isso, porque a prática é o que dá sentido ao ensino. Não adianta você vir aqui ouvir o maior sermão, a melhor palavra, sair daqui empolgado e se na segunda-feira nada mudar na sua vida. Minha responsabilidade como pastor é te levar para este lugar, irmãos, que você conheça mais Jesus, porque conhecendo mais Jesus, é impossível você não parecer mais com Ele. Ninguém que cruzou o caminho de Cristo permaneceu igual. Então nessas palavras de sabedoria que nós temos ministrado, eu sei que tem um desconforto, eu sei que você vai ser forçado a olhar para dentro de você, e olhar para dentro de nós, irmãos, não é confortável. Sabe por quê, irmãos? Você pode manter uma aparência para todo mundo aqui, mas lá no seu interior, lá no seu lugar de oração, quando você está sozinho com Jesus, que você ora e o Espírito fala, você não consegue enganar ninguém. Você é obrigado a olhar para dentro de você e falar assim, esse sou eu realmente. Quando Jacó estava lá no lugar do deserto, sozinho com Deus, e Deus fez a pergunta, qual é o teu nome? Não tinha quem ele enganar, ele teve que falar, eu sou o enganador. Como eu ministrei domingos atrás, a sabedoria escolheu uma forma de lidar conosco. Como? Com perguntas. Ele nos pergunta. Quando foram testar o conhecimento de Jesus, e falou assim, mestre, é necessário que paguemos os impostos? Aí Jesus faz o quê? Pergunta, qual é o rosto que está na moeda? Ele faz com que a gente olhe para o nosso conhecimento, ele nos obriga a olhar para o interior. Quando foram questionar Jesus, que os discípulos iam curar, ele pergunta, é lícito curar no sábado? Analisa aí, o que ele fez os fariseus pensarem? Se fosse com você, se fosse o seu filho, sua ovelha, você ia deixá-la morrer? Então ele vai nos provocando, e eu sempre falo isso, talvez está ficando chato até para vocês, mas eu vou continuar falando, viu, irmãos? Ele quer nos provocar, quer nos fazer se mover em favor da vocação, é em pró da vocação. Sabe para quê? Para que você não tenha pré-ocupações,
para que você não se ocupe antes da hora, para que você não fique pensando no problema e atormentando a tua mente dia após dia, se ocupando antes do tempo, pré-ocupações. Ele quer te dar uma rotina saudável, para que você viva uma vida leve, ainda que problemas surjam. Isso só vai acontecer, irmãos, à medida que a gente cresça em conhecimento, em sabedoria. Não se apoie na força natural. Olha só, irmãos. Então no verso 6, Paulo continua dizendo assim, ó, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Em outras versões ele está falando assim, ó, no entanto, irmãos, com maduros, a gente fala de maneira sábia. Então eu vou começar aqui nessa mensagem, irmãos, querendo fazer um filtro. Nós vamos separar. Quem quer ser imaturo aqui, levanta a mão. Quem quer ser maduro aqui, levanta a mão. Então nós podemos falar pesado aqui. Que é isso que Paulo está falando. Ele está falando assim, ó, com imaturos, com bebê, a gente dá o leite. Mas com gente madura, a gente pode falar de forma profunda. Só que gente madura, irmãos, se responsabiliza. Gente madura não foge da raia. Gente madura, irmãos, vê a necessidade antes do pedido. Às vezes as pessoas falam assim, olha, ó, o pastor, se o pastor mandar, não vou mandar. Não vou mandar. Mas para um amigo, todo pedido é uma ordem. Para um irmão de verdade, toda necessidade é mútua. Se eu estiver precisando, o Marquinho também está. Se o Marquinho precisar, eu também preciso. Para gente madura, responsabilidade uns com os outros. Você imagina numa família, um pai de família, chegar, reunir a família no domingo para almoçar, aí tem um bife só, está lá aquele momento difícil, um bife só. Você imagina um pai de verdade, irmãos, sentar, pôr o prato dele, pegar o bife, e os outros da família que se virem? Você imagina isso? Só se esse cara é muito ruim, né? Não tem ninguém assim aqui no nosso meio, né, irmão? Senão você vai apanhar com o gato morto até o gato miar. Porque, irmão, não faz sentido. Porque qual a alegria do pai? Garantir que todos se alimentem. Eu tenho certeza que um pai de verdade, ele vai primeiro partilhar no prato de cada um. Se sobrar, ele vai comer. Porque o privilégio não é a individualidade de comer. O privilégio é a satisfação em servir. Partilhar, irmãos. Tem uma alegria maior no partilhar. Então, por isso que eu falo, gente madura se responsabiliza antes do pedido. Aí nós estamos nessa mesa, irmãos. Porque gente madura, sabe o que acontece com gente madura? Gente sábia não se ofende. Ah, é desconfortável, né, irmãos? Eu sei. Se eu postar essa mensagem, eu acho que vai ter umas 2, 3 visualizações, vai ser só minha ainda. É desconfortável, irmãos. Mas gente madura também tem conversa difícil. Nessa mesa, os filhos estão reunidos. A família toda é reunida. Aí numa ponta da mesa está o pai. Na outra ponta da mesa está o filho. Aí você imagina o filho falando assim: pai, em nome de Jesus, muitos rogos, Senhor soberano, você pode me passar o bife? Você imagina o filho falando assim? Não, irmãos, por quê? Em família, toda ordem é um pedido de amor. Ele vai falar assim: pai, me passa o bife. E sabe o que o pai vai fazer? Prontamente ele vai passar. Gente madura se relaciona assim entre nós. Um pedido não é ofensivo, uma ordem não ofende. Mas gente madura também se relaciona assim com o pai. Ele não vai chegar diante de Deus com divisórias. Excelentíssimo Senhor soberano, grandioso Senhor, com vários R's. Ele vai com uma relação de intimidade, de profundidade, falar com o pai: Senhor, será que o senhor pode me passar o bife?
Senhor, multiplica a minha célula. Senhor, ajuda o meu irmão. Senhor, me faz ser melhor. Essa é a oração que a gente faz muito pouco, irmãos. A gente chega cheio de pedidos para Deus. Na verdade, a gente chega com a metralhadora de bênção nas nossas orações. Abençoa, 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 abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa meu marido, abençoa. Irmão, você já recebeu a bênção antes da fundação do mundo. Você já foi tomado por toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Para de perder tempo pedindo para ser abençoado, irmão. Você já é abençoado antes do ventre da tua mãe. Chega diante de Deus para se relacionar com Ele com intimidade. Sabe, nós fazemos uma oração. Eu estou fugindo da sabedoria, mas vou voltar para lá. Nós fazemos uma oração, irmãos, e a gente termina a oração toda vez falando assim, ó, em nome de Jesus. Porque a gente acha que o nome de Jesus é um pó mágico, o pó do pirim-pim-pim, que se não terminar a oração falando em nome de Jesus, amém, não vai resolver. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que tudo que orarmos em teu nome, crendo receberemos. Então, mas não é usar o nome. Aí o pessoal vai lá e fala, Senhor, ajuda a ganhar na mega da virada, em nome de Jesus, amém. Você acha que Deus vai abençoar isso, irmão? Fala a verdade. Ah, mas pastor, mas não usou o nome de Jesus? Ele está falando do caráter, uma oração no caráter de Cristo. A oração em nome de Jesus é uma oração que revela Cristo. E qual é o caráter de Cristo? O meu primeiro, depois meus irmãos? Não, né? O caráter de Cristo é sempre em favor deles. Em favor deles, Ele sempre orou em favor. Ele orou, não os peço que os tire do mundo, mas eu oro em favor deles, que os guarde. Então a oração no caráter de Cristo, irmãos, é a oração em nome de Jesus, é a oração que revela em favor do meu irmão. Responsabilidade, isso é o coração de um homem sábio. Aí olha só, ele está falando, entretanto, para maduros, falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste século, verso 6, tá? Nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Fala para o teu irmão aí, a tua sabedoria natural se resume a nada, não vale de nada. Olha só, verso 7, mas, outra mudança de rota, eu gosto disso, mas, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Nenhum dos poderosos desse século conheceu. O Trump, que invadiu lá a Venezuela, levou o Maduro preso, não conheceu essa sabedoria. O Musk, o cara mais rico do mundo, você vai falar assim, pô, ele desenvolveu um negócio grandioso, mas não conheceu essa sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora olha só, irmãos, verso 9. Mas, outra mudança, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só essa mudança. Se você ama, ele está falando aqui, ó, essa sabedoria ninguém conheceu, os poderosos do mundo não conheceram, mas aqueles que o amam vão encontrar coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem. É uma promessa isso daqui, irmãos. Se você ama, você vai atingir um conhecimento de Cristo, a sabedoria de Cristo, num nível tão intenso e tão profundo, que jamais outra pessoa conheceu. Salomão não conheceu, porque se a sabedoria é Cristo, ele ouviu falar de Cristo, mas um dia ele se encarnou e andou entre nós. João, ele fala isso com essa paixão, a sabedoria andou entre nós e nós pudemos tocá-la. Então olha só o nível que o Senhor tem para nós. Continua assim no verso 10, mas
Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas examina, ou prescuta, né? Ele examina, até mesmo as profundezas de Deus. O que examina as profundezas de Deus? O que examina aqui as profundezas de Deus? Mais uma vez, para a gente ir ganhando na onda, né? Que um falou com medo, aí o segundo pegou carona. O que examina as profundezas de Deus? O Espírito. Olha o poder dessa afirmação. O Espírito tem a capacidade de examinar. Examinar não é olhar rápido. Examinar não é enxergar de qualquer forma. Examinar é ver com detalhes, minuciosamente. Então, o Espírito examina os detalhes de Deus. O que Deus liberou sobre a sua vida, irmãos, quando você aceitou Jesus? O Espírito. Irmão, nós estamos falando com maduro aqui. Não tem como você dar cabeçada na vida. Não tem como você errar. Porque o Espírito que habita em você, Ele tem a capacidade de examinar os detalhes de Deus. Você acha que Ele não vai examinar os detalhes do teu coração? Você acha que Ele não vai saber os detalhes do caminho da tua vida? Pastor, por que eu erro? Porque se a sua relação com o Espírito é rasa, irmãos. E eu não estou falando isso como alguém que é melhor do que você, não. Eu falei domingos atrás, eu ia dar uma cabeçada tão grande, ia afetar minha esposa, minha família, meu filho, meu ministério, ia afetar tudo. E eu quase fui. Por que eu não fui? Porque no momento do passo, o Espírito falou comigo. Eu fui para o Espírito. Verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? E você pode ver que está com aí o espírito de letra minúscula, né? Porque está falando do nosso espírito. Então ele está falando assim, só quem sabe o que você passa de verdade, sozinho, é você. Quem conhece as coisas do homem é o espírito dele. Aí ele continua dizendo assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então olha só, irmãos, ele está falando assim, o teu Espírito vai fazer você conhecer. E conhecer o quê? Aquilo que Deus te deu gratuitamente. Ele te deu saúde, Ele te deu prosperidade, Ele te deu sabedoria, Ele te deu força para o dia mal. Você não desfruta, sabe por quê, irmãos? Relação com o Espírito rasa. Porque a Bíblia está falando, se eu me relaciono, se eu tenho intimidade com o Espírito, Ele vai me fazer conhecer aquilo que eu já recebi gratuitamente. Sabedoria, irmãos, nós temos que entender, Paulo era um homem judeu. Jesus, Pedro, eles eram cidadãos judeus, eles eram homens judeus. Então nós não podemos enxergar a Bíblia sem a ótica do judeu. Porque o judeu, ele também nos dá direções e ensino para outras coisas, porque era cultural. Então olha só, vamos lá para Gênesis. Vamos falar de Gênesis 3, sabe por quê, irmãos? Sabedoria para o judeu está ligado com a árvore da vida. A sabedoria para o judeu tem relação com a árvore da vida. Não sei se vocês já viram uma moça, uma menina judeu, que fala sobre judaísmo na internet, eu esqueci o nome dela, cara. Eu vou procurar depois, eu vou mandar, Thalita, uma coisa, eu esqueci o nome dela. Eu vou mandar depois para você. É interessantíssimo você conhecer a cultura judaica. E ela fala sobre isso, sobre a ligação da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Porque já parou para pensar, irmãos? A gente tem algumas ideias erradas de textos que a gente já conhece. Tem textos que ficam tão conhecidos que a gente acaba interpretando errado. Por exemplo, essa passagem da queda do homem. Quando a gente lê, a gente cria algumas ideias diferentes. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus estabeleceu ali no jardim duas árvores. A árvore da vida, que aponta para a sabedoria, que é Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa foi a árvore que o homem comeu. Eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia fala da árvore do conhecimento do bem e do mal.
E ela não está falando, o homem, ele não vai tomar a decisão de seguir um caminho mau por natureza. O mal não é o problema. O problema dessa árvore é o conhecimento do bem. Sabe por quê, irmãos? O mal ninguém quer cometer. Você não quer acordar e falar assim, hoje eu vou matar alguém, hoje eu vou praticar o mal, vou chutar um cachorro na rua. Não, irmãos. O mal, o homem se afasta naturalmente. O problema é o conhecimento do bem. Porque é esse conhecimento do bem que te torna religioso, te torna independente. Você começa a tomar decisões, ser até juiz, porque isso é certo, isso é errado. Você começa a julgar o que é certo e errado. E aí você deixa de depender do quê? Da árvore da vida. Olha só que interessante, Gênesis 3 conta essa passagem sobre a queda do homem. E a gente cria a ideia de que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a Bíblia fala que na viração do dia, o Senhor vinha todos os dias para falar com Adão, para ter um momento com Adão de intimidade. E depois dele ter pecado, o que ele fez? O que aconteceu com Adão depois que ele pecou? Qual foi a primeira atitude de Adão? Se escondeu. E qual foi a primeira atitude de Deus quando foi ter com Adão? Vamos lá, quem? Foi procurar Adão? É isso? Esse é o ponto, que a gente cria uma ideia. Você acha que Adão conseguiu se esconder de Deus? Olha o que o texto diz, Gênesis 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. A gente cria a ideia sem perceber que Deus chegou no jardim e ficou, Adão, Adão, Adão. Você acha que ele conseguiu se esconder de Deus? Então Deus foi até Adão, presta atenção nisso, isso é importante você pegar. Chamou Adão, pegou Adão e falou, vem cá Adão, vamos ter uma conversa. E aí ele fez uma pergunta: aonde você está? Faz sentido isso? Nenhum, não é verdade? Se Deus já tinha pegado Adão, já tinha chamado ele, vai perguntar aonde ele está? Porque é isso, irmãos. O Senhor está fazendo Adão olhar para o seu interior. Ele está falando assim, Adão, o que você está fazendo, cara? Aonde você está indo? Aonde você está indo? Aonde você está conduzindo sozinho a tua vida? Essa é a pergunta para você hoje, irmão. Aonde você está? Aonde você está tomando suas decisões? Qual é o lugar que você está indo? Aí a Bíblia fala que Adão falou, eu te ouvi passeando pelo jardim, tive medo e me escondi. Porque alguém que toma a vida, toma as rédeas na mão da vida, ele vai ficar com medo, ele vai viver com medo, vai viver preocupado, vai viver pensando no amanhã. Eu já falei isso, irmãos. O Senhor criou um dia que se chama hoje. O amanhã quem criou foi o diabo. Porque ele chegou e falou assim, no dia em que comeres do fruto, então será como ele. Ele falou assim, vai ter um dia ainda, no dia, no amanhã, no futuro. E a partir dali o homem começou a viver uma expectativa de futuro e deixou de ter uma consciência de eternidade. E aí ele viveu essa angústia direta. Então aqui, a Bíblia fala que o Senhor teve algumas punições, deu algumas direções, e a gente sem perceber imagina que o Senhor expulsou Adão, e não foi isso que ele fez. Ele falou assim, Adão, você está tomando as rédeas da sua vida, e tomar as rédeas da tua vida vai te deixar sem uma coisa, sem casa. A casa dele era o Éden. Quando ele tomou as rédeas da sua vida, ele ficou sem casa. Irmãos, você vai ver outras coisas aí, capítulo seguinte, sabe o que fala? Fala de Caim e Abel. E qual foi a direção depois de Caim ter tomado as rédeas da vida? Porque o Senhor chega para Caim e fala assim, olha, aonde está o teu irmão? Você acha que Deus não sabia que Caim já tinha matado Abel?
Então, mais uma vez, a sabedoria nos faz uma pergunta, para nos fazer olhar para o interior. Ele está falando assim: olha, Caim, por que você tomou as rédeas da sua vida? E aí a consequência disso foi Caim ficar sem casa. A Bíblia fala que ele foi levado para o Oriente, foi embora, teve que sair. A consequência de alguém que toma as rédeas da vida é perder o senso de pertencimento. O que aconteceu no dilúvio, irmãos? Os homens tomaram totalmente a rédea da vida, a ponto de misturarem as raças. A Bíblia fala que mulheres dormiam com anjos, a ponto de nascerem gigantes, os nefilins, né? Então olha só, irmãos, a raça estava pura. O Senhor podia, se todo homem se contaminasse, se tivesse uma linhagem, uma geração de filhos gerados entre homens e anjos, o Senhor podia redimir a humanidade? Não tinha como mais, porque não existia mais raça pura. Então, irmãos, olha só, o dilúvio não é juízo de Deus, o dilúvio é graça. O dilúvio é Deus permitindo que o homem não se corrompesse por inteiro e pudesse ter uma linhagem, uma geração 100% homem, de raça totalmente pura. Por isso ele acabou, exterminou, e só ficou a família de Noé. Porra, quase falei Moisés. Família de Noé. Então estava puro. Então isso é graça, irmãos. Mas o que eles perderam por causa das rédeas da vida que a humanidade tomou? Lugar, pertencimento. Quando você toma as rédeas da sua vida, irmãos, você perde o senso de pertencimento. O que aconteceu com os dois filhos da parábola do filho pródigo? Foi o que Jesus fez, irmãos. Ele falou sobre o que aconteceu no Éden. Os dois filhos, o filho mais novo decidiu tomar as rédeas. E aí ele falou assim: vou viver a vida do jeito que eu acho melhor. Não, estou tranquilo, vou viver do jeito que eu acho melhor. Irmão, isso acontece com tanta gente no nosso meio até hoje. Você vai lá e aconselha, por quê? Os conselhos não são só baseados no que a Bíblia nos ensina. Também tem conselhos baseados na mensagem, nos princípios, mas na vivência. Eu já passei por coisas e eu vejo alguns irmãos, principalmente os jovens, passando, que eu falo: irmão, já vivi isso daí, cara. Eu até brinco, eu falo: essa escola que você quer estudar, eu já dei aula. Eu já quebrei a cara fazendo o que você está fazendo, você vai quebrar a cara também. Não, pastor, mas eu vou fazer. Eu falei: mas eu estou te avisando, você vai quebrar a cara. É o filho pródigo. Ele fala: vou viver a vida. E aí o que aconteceu? O que aconteceu com o filho pródigo? Quebrou a cara. Só que em determinado momento, ele amadureceu, porque a Bíblia fala que ele caiu em si. E caindo em si, o que ele teve revelação? De pertencimento. Na casa do meu pai, lá, naquela terra, eu terei alimento. Eu vou ser cuidado, ainda que eu tenha que virar um escravo. Então ele voltou. Só que o que aconteceu com o outro? Não tinha senso de pertencimento. Pastor, mas ele não pecou, ele não foi para a vida, ele não fez nada disso. Mas ele não tinha, irmãos, entregue o domínio da vida. Ele ainda estava na frente. Eu sempre faço o que é certo. O Senhor nunca me deu um cordeiro. Sabe, tem uma coisa em comum desses dois filhos? O pai teve que sair para buscar os dois. O pai teve que ir atrás dos dois. Mesmo assim, irmãos, sempre tem graça para nós, sempre. A diferença é, nós estamos falando com imaturos ou com pessoas sábias, maduras. Sabedoria, irmãos, é você não tomar o controle da tua vida, porque isso sempre vai te dar um lugar, um senso de pertencimento. Pastor, então, eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? E o meu irmão, que está lá fora, que não está sendo sábio, que está no controle da vida, ele não precisa de salvação, irmãos. Ele precisa que você exerça o seu ministério. Sabe qual é o seu ministério? 2 Coríntios 5,18. Vou ler aqui. 2 Coríntios 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério do quê?
reconciliação. Você tem que ser o elo que liga a reconciliação com o quê? Com o que era no eterno. Antes de Deus ser Deus, Ele era Pai. Antes dele criar qualquer coisa, antes dele criar o mundo, a Bíblia fala lá em Gênesis 1:1, antes dele dizer, haja luz e houve luz, quem estava lá com Deus? Quem estava lá com Deus? O Filho e o Espírito, amém? A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, o disse é o verbo, o disse é Cristo, tudo que foi feito por Ele, através dEle e para Ele. O disse é Jesus, o verbo que se fez carne. Então antes que a luz existisse, já tinha o Pai e o Filho. O que Deus é desde a eternidade? Pai. Ele é Pai desde a eternidade. O seu papel é reconciliar, é pegar o teu irmão que acha que é órfão e ensinar, pegar ele pela mão e levar para apresentar para um Deus que é Pai. Deixa eu te dar um exemplo, irmãos. Eu não vou diminuir o milagre de Deus, mas eu quero te falar uma coisa. Nunca teve Daniel na cova dos leões. Nunca teve. Heresia, anátema, vamos apedrejar o pastor porque está na Bíblia. A cova não era dos leões, a cova era de Daniel. Porque se a cova fosse dos leões, no momento em que ele caiu lá dentro, os leões tinham devorado ele. Só que deixa eu te falar como que era a eternidade. Quando Adão andou, quando Deus criou todas as coisas, todo ser vivente, Ele criou também os leões, certo? E como que era a relação de Adão com o leão? O leão comia o homem? Pelo contrário, a Bíblia diz, na eternidade, no eterno, quando Deus criou o mundo, o homem sujeitava todas as coisas, dominava sobre tudo, inclusive sobre o leão. Então quando Daniel caiu lá na cova, e se a gente juntar com Romanos 8, que diz que a criação, o leão é uma criação? A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação de um Filho de Deus. Quando Daniel caiu na cova, ele reconciliou o leão com a eternidade. Foi isso que aconteceu. Quando Daniel, um cara que teve revelação de quem ele era em Deus, caiu na cova, ele ligou o leão ao que ele era desde o início, sujeito à vontade do homem, sujeito à direção do homem. Se a criação aguardava que um filho se manifestasse, Daniel foi esse filho que se manifestou sobre um leão. E quando ele caiu naquela cova, aquele leão falou assim: eu não fui feito para comer gente, eu não fui feito para comer homem. De repente esse leão estava na cova assim: eu não aguento mais, carne de homem é dura, carne de homem é ruim, queria tanto comer um cordeiro, comer uma gazela, um veado, sei lá. Eu não estou diminuindo o milagre que Deus fez, mas um homem que tem revelação, sabedoria, entendimento do que Deus preparou para ele, ele não vai viver uma vida sujeita à vontade dos outros, ele vai sujeitar todas as coisas. Para a gente encerrar, irmãos, e ir para a ceia, Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele entendeu o que Abraão entendeu. Como eu falei, o homem perdeu o lugar de pertencimento quando ele tomou as rédeas da vida. Caim perdeu o lugar de pertencimento quando ele tomou as rédeas da vida. Noé perdeu o lugar de pertencimento também quando a humanidade tomou as rédeas da vida. Os filhos pródigos e o irmão do filho pródigo é um exemplo disso. Mas um dia veio uma promessa para um outro homem chamado Abraão. Abrão, na verdade. O Senhor chega para Abraão e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, porque eu vou te dar um lugar de pertencimento, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um lugar, o onde de Deus. São essas perguntas que você tem, que Deus quer responder para você.
quem, quando e onde. Quando Deus chega para Adão e Adão caiu, Ele fala assim: quem te fez saber que estava nu? Ele quer estabelecer um quem no governo, e o quem de Deus é você. Aí Ele fala assim: como não obedeceste? Ele quer um como que você segue, te direciona, para te estabelecer num onde. Abraão entendeu isso, e aí o Senhor falou assim: vai para a terra que eu te vou mostrar, vai para o onde que eu tenho para você. E ele foi, e a Bíblia fala que em determinado momento, o Elton usou até esse texto, ele chega no onde? Monte Moriá. E aí ele sobe nesse monte e se responsabiliza. Pastor, como que ele se responsabilizou? Ele se responsabilizou por Isaac. Ele foi obedecendo uma vida, ele foi levando uma vida direcionada, com Deus no governo, com Deus no comando, ainda que não fizesse sentido nenhum. Deus falou assim: entrega teu filho, teu único filho, a quem você ama. Ele poderia tomar as rédeas da vida e falar assim: não, foi tão difícil ter Isaac, não, esse eu não vou entregar não. E certamente ele ia perder o lugar de pertencimento dele. Mas ele, guiado pela voz de Deus, não olhou o que não fazia sentido, porque as coisas de Deus são loucura para os homens, mas para nós é poder de Deus. Como que Paulo falou com os maduros? Não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Espírito foi quem guiava, o poder de Deus era quem dava as rédeas, quem ditava o caminho. E Abraão subiu o Monte Moriá a ponto de levantar o cutelo, ele não pestanejou hora nenhuma. E eu imagino que Isaac tenha ficado feliz de saber que seu pai ouviu a Deus, mas eu tenho certeza que ele ficou muito mais feliz em saber que o pai continuava a ouvir a Deus. E aí a Bíblia fala que ele levantou os olhos, viu um cordeiro, e lá no Novo Testamento, Jesus faz essa menção, e ele fala assim: o seu pai Abraão viu o meu dia e se alegrou. Passam-se os anos, irmãos, Abraão confiou profundamente em Deus. Passam-se os anos, Davi conquista uma cidade, a cidade dos Jebuseus. Davi conquista numa batalha essa cidade, e estabelece a cidade de Davi, que futuramente passaria a se chamar Jerusalém. E sobre um monte em Jerusalém, Abraão entregou Isaac e ganhou um nome de amigo de Deus. Amigo de Deus porque ele confiou em entregar Isaac. Mas milhares de anos depois, Deus, amigo de Abraão, falou assim: amigo, confia e entrega filho. Por isso eu vou confiar em entregar o meu. Milhares de anos tinha passado, na mesma cidade de alguém que foi sábio para ter a vida guiada pelo Espírito, a ponto de entregar um filho. O próprio Deus entregou o seu. Amigo se responsabiliza um pelo outro. Sabedoria é ter amigos, irmãos que se responsabilizam por nós. Não é cargo aqui, irmãos, não é título. Eu sei que para a organização a gente levanta líderes de célula, mas lembra o começo do culto do que nós falamos? De maturidade, de sabedoria entregue a homens sábios. Você quer ser maduro, quer ser sábio, se responsabiliza pelo teu irmão. Quando Jesus ressuscitou, pode subir o louvor para a gente ir para a ceia. Quando Jesus ressuscitou, Ele não pediu para você fazer conferência, Ele não pediu para fazer nenhum evento, Ele não pediu para convidar bandas, fazer culto especial. Ele fez um pedido para Pedro: você me ama, Pedro? Cuida dos teus irmãos. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama de verdade, Pedro? Você quer saber o que é ser igreja de verdade, Pedro? Cuida do teu irmão. Você quer ser sábio de verdade? Cuida de quem está do teu lado. Eu espero o pastor pedir. Isso aqui não é bronca não, viu, irmãos? Isso aqui é conversa de família, de gente madura.
Nós estamos declarando, é o ano da multiplicação. Irmãos, nós queremos multiplicar os talentos de Cristo primeiro. Nós queremos multiplicar o caráter de Cristo em você primeiro. Nós queremos que você pareça primeiro mais com Jesus. O Senhor pode mandar a gente para cá a coisa mais fácil. Encher esse prédio é a coisa mais fácil. Mas qual é o nível de maturidade que está sendo gerado? Qual é a capacidade, a humanidade que está sendo retribuída para a obra de Cristo? Irmãos, o Senhor não quer que a gente brinque de ser igreja. Ele quer nos fazer maduros como Ele é. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. 1 João fala isso. Então nessa manhã, irmãos, eu quero falar da sabedoria que Paulo nos ensina. Sabedoria é tratar de coisas entre maduros. É falar de poder de Deus. Não para curar, libertar. Falar de poder de Deus para mexer com quem você é. É muito bom ter experiências com Deus. Mas aqueles 10 leprosos, todos os 10 tiveram experiências com Deus. Mas quem é que teve a natureza redimida? Quem é que teve uma mudança por dentro? Só um. Eu quero ter experiências com Deus, mas eu quero muito mais ter o meu interior transformado em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar.